Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus abençoe a todos nós neste dia e em todos os dias de nossas vidas. Que possamos crescer em nossa fé e em nossa comunhão com Deus, e que juntos possamos viver o amor e a esperança que Cristo nos ensinou. Nossa reflexão de hoje: o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus, e é o único pecado que não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo o rejeita completamente, nunca chegando ao arrependimento. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículo 28 a 29. A Bíblia não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender o que significa pelo contexto. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus lhes explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também ensinou que só há dois lados: quem não está com ele ou quem está contra ele. Depois, ele disse que todo o pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, não seria perdoado. A blasfêmia é um insulto a Deus ou rejeitar Deus de forma consciente, mas Jesus disse que até a blasfêmia poderia ser perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 32. Explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. Falar contra significa se opor, rejeitando ativamente. Contra toda evidência, os fariseus estavam rejeitando Jesus, mas Jesus disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento para ser salvo. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. João capítulo 16, versículo 7 ao 8. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a 20. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito Santo. E o arrependimento rejeita. O arrependimento é a blasfêmia, porque insulta Deus que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. Será que cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus nunca rejeita quem vem a Ele. Confesse seu pecado e você receberá perdão. Ainda tem dúvida? Como posso saber se Deus me perdoou? Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente remorso porque rejeitou completamente o arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Quem se sente triste por seu pecado
e quer ter um relacionamento com Deus claramente, não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda há esperança para essa pessoa. A blasfêmia é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar ou difamar Deus, dizendo mentiras sobre ele. Quem blasfema contra Deus mostra desprezo por Deus. Nossa atitude deve ser de amor e respeito por Deus. Ele é poderoso e perfeito e ainda nos ama. Blasfemia é rejeitar Deus de forma consciente. Algumas formas de blasfêmia são rejeitar Jesus como Salvador, amaldiçoar a Deus, falar mal de Deus e de suas obras. No Antigo Testamento, o castigo pela blasfêmia era a morte por apedrejamento. Levítico, capítulo 24, versículo de 15 a 16. O amor e o respeito por Deus deveriam ser a base da nação de Israel. Blasfemar era um pecado muito grave e não podia ser tolerado. Jesus avisou que a blasfêmia é um pecado sério. Não há salvação para o blasfemo que rejeita Deus completamente e se recusa a reconhecer sua ação, como os fariseus fizeram quando acusaram Jesus de trabalhar para o diabo. Os líderes religiosos acusaram Jesus de blasfêmia porque ele dizia ser igual a Deus, o que, a seu ver, rebaixava Deus. Eles usaram a acusação de blasfêmia para virar o povo contra Jesus, porque a blasfêmia era um pecado sério que revoltava os judeus. Assim, blasfêmia tem perdão? Sim, blasfêmia tem perdão. Se a pessoa se arrepender, Deus não rejeita ninguém que se arrepende. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículos 30 a 32. Quem comete esse perdão não se arrepende, porque o verdadeiro arrependimento só acontece pela ação do Espírito Santo, que a pessoa rejeitou. Se você ama a Deus, você não corre perigo de cair nesse pecado. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nesta oração e reflexão, que possamos sair com nossos corações cheios de amor, esperança e fé, prontos para compartilhar essa mensagem com o mundo. Que possamos ser instrumentos de paz e de amor, levando a mensagem de Cristo a todos que cruzarem nossos caminhos. Em nome de Jesus, eu vos agradeço. Até o próximo vídeo. Amém.